Eu sou o Vilto Reis e hoje eu vou falar sobre como vencer o bloqueio criativo. Acredite, dá pra vencer sim, dá pra fazer algumas coisas pra você contornar o bloqueio criativo. Certamente você vai se identificar com essa situação. Imagine que você tá olhando pra tela em branco, seu cérebro já está derretendo, dá até pra sentir uma dor de cabeça chegando e aí você sabe que deveria estar escrevendo, mas não consegue. E aí você fica se perguntando onde é que foi a inspiração e todas aquelas ideias que você sempre tem. Será que você tem talento para ser escritor? As perguntas elas vão se acumulando até o momento que você chega à conclusão que você está enfrentando um bloqueio criativo. Por mais que você saiba que a criatividade não é um motor que você liga e começa a funcionar, você sabe que precisa vencer o bloqueio criativo se você quiser sim escrever livros. Mas como fazer isso? É o que a gente vai discutir no vídeo de hoje e eu vou trazer aqui para você 7 sugestões para você vencer o bloqueio criativo e escrever livros. A primeira dica é faça uma pequena viagem. Tem algum amigo, algum familiar, algum parente que você precisa ver, que faz tempo que você não vê? Muito bem, vá vê-los. Mas peraí, só uma coisa. Não dirija. Vá de ônibus, vá de avião ou qualquer outra coisa que te leve até lá e em seguida desafie-se a escrever uma história antes de você chegar. Coloque um prazo, coloque algo que delimite você nesse momento. Basta usar seu celular ou um bloco de notas ou às vezes até escrever à mão. Se você está acostumado a escrever computador, pode te ajudar bastante nesse processo e não pare de escrever. E claro, se tiver condições, faça uma viagem longa também, né? Porque talvez você vai fazer isso durante uma viagem curta. Quando estiver em outro lugar, bem longe da sua rotina, do seu ambiente, comece uma nova história, coloque-a no papel. E dessa forma, quem sabe você consiga vencer o bloqueio criativo. Segunda sugestão, surpreenda-se também, né? Deixe a sua mente vagar, tranquilo, fique um pouco distraído, abrace a serendipidade, né? E se você não sabe o que essa palavra significa, eu deixo aí uma pequena tarefa, procure o que é serendipidade. Não leia apenas livros do seu gênero, não leia apenas conteúdo sobre as coisas que te interessam, varie, procure ler curiosidades, fatos, ensaios e qualquer outra forma de absorver formas diferentes de pensar. Vá para um filme aleatório que você não tinha se programado para ver, assista a um canal aleatório de TV, vá para um museu, surpreenda-se, encontre metáforas inesperadas, tudo isso é muito importante. O processo criativo é imprevisível, misterioso e casual, então abasteça sua criatividade fazendo coisas fora do seu habitual. Isso pode ser uma grande dica para quebrar o bloqueio criativo. Terceira dica, escreva em um horário diferente daquele que você está acostumado. É muito importante, vários escritores falam disso, como o Stephen King, o Murakami, o John Grisham, vários outros escritores sobre essa coisa de a importância de ter uma rotina de escrita. Mas se você não está conseguindo escrever naquele horário, vá para outro horário. Hábitos rotineiros podem ser muito bons para a criatividade, mas se a sua prática de escrita ficar associada à falta de inspiração, procrastinação e desespero, quebre o seu hábito. Tente escrever em um horário diferente. Experimente. Quarta dica. Lave a louça. Você pode achar que eu estou brincando, mas você não consegue às vezes as melhores ideias que você tem no chuveiro? Então lave a louça é só uma possibilidade de tarefa, né? Faça uma tarefa manual para que a sua mente fique livre, fique vagando, fique às vezes, sei lá, pulando de ideia em ideia, pulando de lembrança em lembrança. Esse anti-estresse que a sua mente vive nesses momentos que você está fazendo essas tarefas pode te ajudar bastante aí na criação literária. Seu cérebro ele precisa, antes de produzir alguma coisa, relaxar. Antes de chegar a um insight, dá uma relaxada, dá uma descansada. Então não fique só olhando para a tela do seu computador. Isso pode ser meio contraproducente até mesmo. E às vezes tentar forçar um insight também não funciona. Se você não quiser desperdiçar água tomando banho 3 vezes ao dia, tente outras tarefas de rotina, né? Arrumar seu quarto, dobrar a roupa, lavar pratos. Mas acima de tudo, deixe sua mente relaxada. E uma pequena dica também para ajudar, tome um chazinho de camomila. Chá de camomila às vezes deixa a mente mais relaxada, o que ajuda você a organizar suas ideias. Sugestão número 5, pare de se preocupar com a gramática. Não fique preocupado com a gramática quando você está escrevendo a primeira versão. Pare também de tentar ser perfeito. Você nunca vai ser perfeito e a primeira versão ela não é para você ser perfeito. A primeira versão é para você colocar as ideias no papel. Às vezes isso que você está chamando de bloqueio criativo nada mais é do que uma autocrítica que
que na verdade é autodestrutiva. Então tome cuidado com isso, não fique tentando ser perfeito. Depois, na revisão, você vai corrigir aquilo que você escreveu. E até tem um post bem interessante sobre isso na Rusl, com uma série de dicas para você colocar em prática na revisão. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Escrever está se tornando uma tarefa meio chata, era para ser seu grande livro, mas você não se encanta com ele? Minha sugestão número 6 é crie desafios estranhos. Por exemplo, insira um personagem totalmente novo e imprevisível, tente uma literação, uma rima que revele alguma outra coisa sobre a sua história, quem sabe alguma onomatopeia, né, que também pode gerar uma nova reação na sua história. Joga lá no Google onomatopeia, puxa uma e joga no meio da sua história e vê o que essa onomatopeia pode inspirar de virada e de mudança de ponto de vista na sua história. Talvez conte a mesma história em outro cenário, isso também pode ser libertador. Ou coloque, algo na mão do personagem que será útil no fim da cena. Essa é uma dica que eu gosto bastante. Então, agrade seu cérebro para tornar a escrita mais divertida e mais prazerosa. Dica número 7. Coloque o seu crítico interior ao seu lado. O que diferencia os bons escritores dos grandes escritores é a relação deles com o seu crítico interior, porque sempre é necessário ter um crítico interior e se auto-editar, O problema dos escritores iniciantes é que muitas vezes eles acabam sendo parados pelo seu crítico interior. E eles chamam isso de bloqueio criativo, mas na verdade não é bem o bloqueio criativo, é uma outra coisa que precisa ser trabalhada. Quer uma dica? Coloque o seu crítico interior no lugar dele. Quando você está escrevendo sua primeira versão, o seu crítico interior não é nem para estar na mesma sala, é para ele sair da sala. Aí você vai lá, escreve a sua primeira versão, coloca as ideias como elas vêm no papel, não fica analisando, corrigindo, só simplesmente despeja no papel. E depois, quando você estiver revisando, aí você convida esse brother, esse seu camarada, que é o crítico interior, para te ajudar, para que vocês vejam quais que são os problemas do texto. Aí você vê o quanto que ser escritor é uma coisa meio esquizofrênica, de múltiplas personalidades. Convide ele para ajudar apenas depois que você escrever a primeira versão. O crítico interior ele deve ser seu amigo, Só que, às vezes, mesmo aquele grande amigo seu não é conveniente, não é bem-vindo em todos os momentos. Então saiba qual é a hora de contar com a participação do seu crítico interior. Escrever pode ser difícil e dá trabalho, mas não aceite o bloqueio criativo. Lute contra o bloqueio criativo, faça coisas loucas, quebre a rotina às vezes construa uma rotina para eliminar o bloqueio criativo, faça coisas diferentes, essas coisas que eu sugeri aí para vocês. E se você já viveu uma experiência de bloqueio criativo, quiser contar aqui nos comentários, o que você fez para superar o bloqueio criativo, eu gostaria muito de conhecer a sua experiência. Fica aí o convite também para comentar se você gostou dessas dicas ou não, se você pretende aplicar alguma delas ou não, coloca tudo aí nos comentários. Também não deixe de assinar o canal e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo. Valeu!